Ele está ali, sentado na mesa, tentando parecer normal enquanto sua mente faz loop infinito de perguntas inúteis. Será que posso falar sobre sexo agora? E se ela me achar cafajeste? E se eu estragar tudo? Yeah, bad day para a confiança dele. A verdade é que a maioria dos homens acha que falar sobre sexo é um salto no escuro. Eles tropeçam em palavras, engasgam no próprio nervosismo e acabam matando qualquer química antes mesmo do segundo gole de vinho. Não é mágica, não é sorte, é ciência e psicologia feminina. O que você vai aprender aqui não é sobre manipulação barata ou linhas de cantada prontas que funcionam só em filmes. É sobre perceber sinais, usar humor, provocar curiosidade e escalar sexualmente de forma segura e natural. É sobre fazer ela abrir a boca sobre sexo sem que você pareça desesperado, mantendo charme, controle emocional e respeito. Então, se você já se sentiu perdido tentando começar uma conversa picante ou já ficou travado com medo de ser rejeitado, fique tranquilo. Vamos dissecar os erros clássicos, mostrar os sinais que importam e te dar estratégias que funcionam de verdade, direto do playbook feminino que os homens raramente entendem. Porque sim, ela está dando pistas. O problema é que ele quase sempre não sabe decifrar. A primeira coisa que precisa ficar clara: a maioria dos homens não falha por falta de desejo. Ele quer. Ele pensa nisso. Ele provavelmente até ensaiou mentalmente como puxaria o assunto umas 5 vezes antes de estar na frente dela. O problema é que o cérebro dele não está jogando no mesmo time que o corpo. Quando ele tenta falar sobre sexo, o que geralmente assume o controle é o sistema nervoso simpático, aquele mesmo que faz o coração acelerar, as mãos suarem e a voz tremer. Ele quer parecer confiante, mas a ansiedade já tomou o volante. Resultado? Palavras saem desconexas, piadas eróticas parecem forçadas, e ele passa de sexy para desesperado tentando impressionar. Note ideal. E tem o clássico erro número 2, o raciocínio lógico versus emoção feminina. O homem tenta aplicar lógica pura, tipo, se eu disser X, ela vai responder Y. Só que as mulheres não funcionam em um modelo de algoritmo simples. Elas sentem o clima, percebem microexpressões, tom de voz e consistência entre palavras e ações. Um comentário mal colocado pode matar a atração em segundos, mesmo que ele ache que está sendo engraçado ou sedutor. Outro ponto que quase nunca se fala: os estilos de apego. Um homem com apego ansioso tende a se precipitar, querer respostas rápidas e acabar pressionando, enquanto alguém com apego evitativo fica rígido e frio, passando a impressão de desinteresse. Nenhum dos dois extremos ajuda na escalada sexual. O segredo está no equilíbrio, atenção aos sinais, mas sem perder controle emocional. E claro, existe o ego masculino. Ele quer mostrar que sabe lidar com a situação, que está no comando, mas o excesso de preocupação em parecer macho alfa bloqueia a naturalidade. Ele começa a monitorar cada palavra, cada gesto, e o que era para ser flerte vira uma análise de auditoria. A química evapora mais rápido do que ele percebe. No fim, a maioria falha porque mistura medo, ansiedade e excesso de controle. O homem típico quer ser desejado e, ao mesmo tempo, quer controlar cada passo, tentando transformar algo que deve ser espontâneo em um projeto estratégico. E isso é exatamente o que mata qualquer possibilidade de ela se abrir sobre sexo. Então, sim, o problema não é ela. É ele, o combo de nervosismo, ego e falta de percepção feminina. E a boa notícia: tudo isso tem solução e envolve mais observação, humor inteligente e leitura de sinais do que qualquer linha de cantada pronta. Antes de pensar em puxar qualquer assunto mais picante, é preciso entender que o sexo para uma mulher não é só físico, é emocional, social e mental ao mesmo tempo. Ela está constantemente avaliando segurança, humor, química e até a inteligência dele. Ignorar isso é como tentar jogar futebol sem bola.
O movimento até existe, mas o objetivo não é alcançado. O primeiro passo é perceber sinais de conforto e abertura. Isso não significa que ela vai te dar permissão explícita para falar sobre sexo, mas pequenas pistas fazem toda a diferença. Risadas genuínas, contato visual que dura mais que um segundo, brincadeiras com duplo sentido que ela responde sem se esquivar. Ela está dando o terreno, só que muitos homens não sabem ler o mapa. Humor é um aliado poderoso. Comentários sugestivos que são leves e inteligentes funcionam muito melhor do que perguntas diretas do tipo: quer transar? O cérebro feminino reage a nuances. Ela gosta de sentir que a iniciativa é natural, que não há pressão e que ele entende os limites sem precisar perguntar a cada frase. É aí que muitos homens falham. Ou eles exageram na ousadia ou ficam travados por medo de exagerar. Outra coisa que vale observar: histórias e narrativas despertam curiosidade. Se ele consegue inserir experiências de forma casual, usando humor ou pequenas provocações, ela tende a se abrir mais. Por exemplo, contar algo que aconteceu com amigos ou fazer perguntas hipotéticas sobre situações divertidas ou ousadas cria espaço seguro para ela expressar opiniões e desejos. É psicologia pura. A mente dela relaxa porque não se sente pressionada e a química começa a acontecer naturalmente. Também é importante lembrar que respeito e contexto emocional são fundamentais. Uma mulher que acabou de ter um dia estressante no trabalho não vai reagir bem a comentários sexualizados, por mais sutis que sejam. O timing importa mais do que a frase perfeita. Sinais de cansaço, distração ou desconforto devem ser respeitados. Ignorar isso é receita para perder qualquer chance de conexão. Por fim, perceber o tom e a linguagem corporal dela é crucial. Se ela se inclina, sorri, faz perguntas de volta ou brinca, está aberta para continuar. Se cruza os braços, desvia o olhar ou responde com monossílabos, o recuo é sinal de pausa. Escalar sexualmente não é sobre ser agressivo, mas sobre sincronizar sua energia com a dela, avançando quando ela indica abertura e recuando quando ela sinaliza desconforto. Resumindo, antes de pensar em frases ousadas ou piadas sugestivas, observe. Teste o terreno com humor e histórias, e sempre respeite o contexto emocional dela. Ler o cenário feminino é o que transforma um homem travado em alguém que consegue criar espaço para a intimidade sem parecer desesperado. Chegou a parte onde muitos homens tropeçam antes mesmo de dar o primeiro passo. Como falar sobre sexo sem parecer um desesperado ou um idiota tentando impressionar? A boa notícia? É completamente possível e envolve mais sutileza do que coragem bruta. O primeiro truque é usar perguntas abertas e leves, que despertem curiosidade sem pressionar. Nada de quer transar? Um exemplo seria comentar algo do tipo: eu li uma história tão bizarra outro dia sobre alguém experimentando algo inusitado. Você já se meteu em alguma situação dessas? O que parece inocente é, na verdade, uma porta para ela se abrir e começar a falar sobre experiências sexuais sem sentir que está sendo interrogada. Outra técnica poderosa é brincadeira sugestiva. Isso funciona quando o humor é inteligente e combina com o tom da conversa. Comentários sutis que flertam com duplo sentido podem criar tensão sexual de forma segura. Por exemplo, dizer algo como: você sempre conta histórias assim. Eu aposto que algumas delas poderiam deixar qualquer um curioso. Provoca a mente dela sem ser invasivo. Ele pode rir, ela responde, e a conversa começa a se tornar mais íntima de maneira natural. Storytelling é outra arma secreta. Contar experiências pessoais ou de amigos, sempre de forma leve e engraçada, cria contexto seguro para discussões sexuais. A mente feminina reage melhor a narrativas do que a perguntas diretas. Ela se sente envolvida, confortável e até excitada ao imaginar cenários. É ciência. Dopamina dispara, oxitocina conecta.
e o cérebro dela começa a associar sua presença com prazer e humor, não pressão. O uso da linguagem corporal coerente é crucial. Se ele fala sobre algo sugestivo, mas mantém postura rígida ou evita contato visual, a tensão morre. Um leve sorriso, inclinar-se levemente, manter contato visual natural e gestos suaves reforçam que a escalada é divertida e segura. A incongruência entre palavras e corpo é o que geralmente entrega que ele está nervoso ou inseguro. Por fim, há a regra de ouro: progredir gradualmente. Comentário humorístico, pergunta aberta, resposta, sugestão leve. Cada passo mede a reação dela, e se ela se mostra confortável, você pode avançar com mais liberdade. Se ela hesita ou dá sinais de desconforto, recuar não é derrota, é inteligência emocional em ação. Ela vai respeitar mais o homem que sabe controlar sua energia do que aquele que força qualquer coisa. Em resumo, escalar verbalmente de forma segura é sobre sutileza, leitura de sinais, humor inteligente, narrativa envolvente e linguagem corporal coerente. Dominar isso transforma a conversa sexual de um campo minado em um espaço de curiosidade e atração natural. Se existe uma coisa que mata qualquer química, são os erros clássicos que os homens cometem antes mesmo de perceber. Alguns são sutis, outros escancarados, mas todos têm o mesmo efeito. Transformam uma conversa potencialmente sexy em um terreno seco e desconfortável. O primeiro deles é forçar intimidade sexual cedo demais. Ele acha que puxar um comentário ousado no primeiro encontro é sinal de confiança, mas na prática é um tiro no pé. Quando ela não está preparada emocionalmente ou não sente segurança suficiente, o que era para ser atraente se torna invasivo. É como pular direto no clímax de um filme sem entender a história. Ninguém se diverte. Outro erro frequente é ignorar sinais de desconforto. Ela pode desviar o olhar, responder com monossílabos ou mudar de assunto. Muitos homens interpretam isso como desafio ou brincadeira e insistem. Isso é um desastre. Cada sinal de recuo é uma oportunidade de pausar, ajustar o tom e manter respeito, não para convencer, mas para preservar a atração. Tem também o clássico overthinking misturado com humor ruim. Ele tenta ser engraçado, mas o timing é errado ou a piada é pesada demais. O cérebro dela percebe incongruência. Ela quer relaxar, rir e sentir conexão, não ser alvo de um teste de performance. Um comentário sexual mal colocado, em vez de despertar curiosidade, dispara alerta de cautela. A reação emocional exagerada ao não é outro sabotador comum. Um simples "não estou afim de falar sobre isso agora" não é rejeição pessoal. É contexto, momento e segurança. Homens que reagem com frustração, irritação ou insistência perdem pontos imediatamente. Controle emocional não é só sexy, é essencial. Ela percebe quem consegue manter a calma e quem entra em colapso. Finalmente, temos o problema do ego tentando controlar tudo. Ele quer estar sempre no comando, mas a escalada sexual exige sensibilidade e leitura do terreno. A química morre quando ele força cada passo ou ignora sutilezas. A mulher percebe e, mesmo sem dizer nada, desconecta. Um homem inteligente sabe ajustar ritmo, energia e tom, mantendo-se atraente e divertido sem pressão. Evitar esses erros é simples, mas exige atenção, respeitar limites, reagir com humor e inteligência e manter controle emocional mesmo quando a conversa fica tensa. A escalada sexual bem-sucedida não é sobre força ou coragem, é sobre percepção, timing e sutileza. Quem domina isso transforma potenciais situações desastrosas em momentos de conexão, curiosidade e desejo. Depois de ler sinais, criar curiosidade e jogar com humor e narrativas, chega o momento decisivo: fechar a escalada de forma segura e atraente. É aqui que muitos homens estragam tudo por pensar que precisam acelerar ou ganhar o jogo. A chave está em controle,
paciência e sutileza. Primeiro, é essencial saber quando avançar e quando recuar. Se ela responde com interesse, participa da brincadeira, sorri e mantém contato visual, você pode levar a conversa para um nível mais sugestivo. Mas se houver sinais de hesitação ou desconforto, a ação inteligente é recuar e deixar o espaço seguro. Ela respeitará muito mais o homem que sabe medir a energia do que aquele que força qualquer passo. Outro ponto importante é manter coerência entre palavras e linguagem corporal. Se ele sugere algo ousado verbalmente, mas mantém postura rígida, evita o olhar ou gesticula de forma estranha, a tensão sexual morre instantaneamente. Um leve sorriso, inclinar-se levemente e gestos sutis funcionam como reforço. Indicam que ele está confortável e que a escalada é divertida, não forçada. Também vale lembrar que a progressão gradual é mais eficaz que a agressividade. Pequenos avanços, comentário humorístico, pergunta aberta, resposta dela, sugestão leve, ajudam a construir química sem criar pressão. Cada passo mede a temperatura da conversa e garante que ambos estejam confortáveis. A inteligência emocional masculina é outro diferencial decisivo. Um homem que mantém calma diante de evasivas ou respostas neutras demonstra confiança e segurança. Ele não precisa de aprovação constante. Ele consegue conduzir a conversa de forma natural. Isso cria tensão sexual saudável, porque ela percebe que ele controla seu próprio estado emocional, em vez de depender da reação dela. Finalmente, respeito aos limites e consentimento implícito não é só obrigação moral, mas ferramenta de atração. Homens que compreendem e aplicam isso criam segurança, confiança e conexão. Ela se sente valorizada, ouvida e respeitada, o que aumenta naturalmente a abertura para a intimidade. Escalar sexualmente de forma segura é, na prática, uma dança. Atenção aos sinais dela, ritmo próprio e consciência do espaço emocional que ela precisa. Em resumo, a escalada segura e atraente combina leitura de sinais, humor inteligente, narrativa envolvente, coerência entre palavras e gestos, progresso gradual, inteligência emocional e respeito absoluto. Quem domina isso transforma a conversa de tensão e nervosismo em curiosidade, química e desejo genuíno, sem precisar forçar nada, sem parecer desesperado e sem perder charme. Resumindo tudo, falar sobre sexo com uma mulher não é um campo minado se você souber ler sinais, usar humor inteligente, criar histórias que despertem curiosidade e manter coerência entre palavras e gestos. A chave é avançar gradualmente, respeitar limites, controlar emoções e saber recuar quando necessário. Não é sobre coragem bruta ou frases prontas. É sobre percepção, timing e sutileza, o tipo de coisa que transforma nervosismo em química real. Experimente aplicar essas técnicas de forma consciente e observe como a dinâmica muda. Ela vai se sentir confortável, interessada e curiosa. E você vai perceber que a escalada sexual não precisa ser forçada. Ela pode ser divertida, natural e até instigante. Se você já passou por situações parecidas ou quer compartilhar experiências, comenta aqui embaixo. Eu vou ler e responder. E não esqueça, curta, compartilhe e, principalmente, se inscreva no canal. Essas estratégias funcionam melhor quando você pratica, e esse espaço é seu para aprender mais sobre comportamento masculino, psicologia e atração.